Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14, versos de número 7 a 9. Jó 14, de 7 a 9. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará, e dará ramos, como se fosse muda plantada, ou muda nova. Amém? Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, buscamos a tua face nesta noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações agora. Senhor, damos liberdade ao teu Espírito Santo, Senhor, para se mover aqui. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Senhor, nós precisamos do teu Espírito Santo agora, Senhor, falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, fala em cada coração agora, visita cada casa, cada lar, e Senhor, vai ministrando, Senhor, aos corações, Senhor. Nós te pedimos, Deus, fala em cada coração agora, desperta, Senhor, desperta-nos, Senhor, nesses dias. Ó Deus, revela o teu coração, a tua vontade a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos então nessa terceira semana falando sobre esperança. O texto que nós acabamos de ler fala de uma reflexão que Jó faz no pior momento da vida dele. A palavra diz que Jó, ele tinha perdido ali os seus bens, ele tinha perdido a sua família, os seus filhos. Jó tinha perdido a sua saúde, ele estava terrivelmente doente, e no meio de tanta coisa ruim que aconteceu na vida dele, a palavra diz que vieram 3 amigos dele e começaram a aconselhar, só que esses conselhos desses amigos dele não eram de acordo com a palavra de Deus ou com a vontade de Deus, na verdade eram mais acusações contra ele, e ele ouvindo aquelas palavras, parece que já estava tudo tão ruim, já ter perdido tudo, ainda vinha aqueles ditos amigos apontar o dedo na cara dele e falar: tudo isso está acontecendo na sua vida, é culpa sua, é porque você fez isso, e Jó ficou ali com o coração angustiado, aquele coração duvidoso, e ele começa a refletir. Jó era um homem de Deus, e ele começa a buscar em Deus um entendimento, uma revelação para tudo aquilo que ele estava passando. Então Jó faz uma reflexão acerca da esperança. Jó começa a meditar acerca da esperança, e olha o que diz a palavra, a reflexão de Jó nesse momento tão difícil. Ele diz: para a árvore pelo menos há esperança, se cortada torna a brotar, os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, seu tronco morrer no chão, e ainda assim com o cheiro da água ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Jó começa a refletir sobre a esperança que havia para uma árvore que foi cortada, e pensando e comparando com a vida dele: será que há esperança para mim, assim como há esperança para uma árvore plantada, uma árvore cortada? Assim como há a esperança para uma árvore cortada, será que a minha vida existe esperança para eu sair dessa situação tão difícil, onde tudo de ruim acontece comigo? Será que há esperança? E ele começa a fazer essas reflexões a respeito da esperança. Eu quero pensar algumas coisas com você também a respeito da esperança. A primeira coisa é que a esperança produz alegria. Romanos 12, verso 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Querido,
se existe uma possibilidade de nós nos alegrarmos, é na esperança. Quando você perde as esperanças, você perde a alegria. Muitas pessoas entram em crise, entram em depressão, porque elas não têm mais esperança, elas não têm expectativa para o futuro. Quando se perde a esperança, se perde a alegria, mas quando você tem esperança, você tem alegria. Em segundo lugar, a esperança é fruto de quebrantamento. Lamentações 3:29 diz: ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança. Ponha a sua boca no pó, quebrante-se. Querido, muitas vezes nós andamos muito orgulhosos, nós achamos que sabemos o que estamos fazendo, que somos donos da nossa vida, do nosso destino, e com aquele nariz empinado, muitas vezes nós não temos capacidade de nos ajoelhar e nos quebrantar na presença de Deus. Querido, se você quer ter esperanças, ponha a sua boca no pó, quebrantamento, joelho no chão, contrição, chore na presença de Deus se for preciso. Ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança. A esperança, ela é ativada pelas boas recordações. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Querido, enquanto você alimentar a sua mente com situações negativas, a sua esperança ela vai diminuindo. Se você começar a assistir o jornal que passa na televisão todo dia, de manhã, na hora do almoço, à noite, e ficar ouvindo só aquelas notícias negativas, a gente morrendo e tanta coisa, e você ficar se alimentando daquelas más notícias, a sua esperança ela vai pelo ralo. Agora, ao contrário, você deve encher a sua mente com a palavra de Deus, você deve encher a sua mente com as promessas de Deus, com os milagres, com os testemunhos daquilo que você já viveu. E enquanto você enche a sua memória com coisas positivas, você vai alimentar a sua esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A esperança em Deus é a motivação para continuarmos lutando. A esperança em Deus é a motivação para continuarmos lutando. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10 diz: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aleluia. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Querido, às vezes você vê uma pessoa que parece que está tudo dando errado, parece que está todo mundo desistindo, mas aquela pessoa ela continua trabalhando, ela continua lutando, ela continua servindo a Deus, e você vai procurar motivos, por que ela tem essa motivação, porque ela trabalha tanto, porque ela serve tanto a Deus. A resposta está aqui em 1 Timóteo: se trabalhamos e se lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Enquanto você coloca a sua esperança nas coisas da terra, ou quando você simplesmente perdeu a esperança, você deixa de trabalhar, você deixa de lutar, você deixa de correr atrás, você deixa de buscar. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos esperança em Deus. Ele é a motivação, a esperança em Deus é aquilo que nos dá motivação. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero pensar com você mais algumas coisas aqui a respeito desse texto do livro de Jó, dessa reflexão. Eu quero entrar um pouco mais fundo nessa reflexão de Jó e tirar 3 verdades essenciais dessa reflexão de Jó. A primeira está em Jó, capítulo 14, verso 7. A primeira parte do texto diz assim: para a árvore, pelo menos, há esperança. Para a árvore, pelo menos, há esperança. A reflexão e a conclusão de Jó é que a esperança para a árvore, ela simplesmente existe. Há esperança. E a verdade que eu quero extrair com você desse texto hoje é que a esperança permanece. Diga isso, você aqui na igreja, você aí na sua casa.
Diga assim: a esperança permanece. Mais uma vez, a esperança permanece. Querido, tem muitas coisas na nossa vida que não permanecem. Tem muitas coisas na nossa vida que são passageiras. Tem muitas coisas na nossa vida que tem uma data para começar e uma data para terminar. Mas a reflexão de Jó aqui é que a esperança permanece. Para a árvore, mesmo que cortada, mesmo que parece que não tem mais chance, ainda há esperança para essa árvore, a esperança permanece. Para nós também a esperança permanece. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. O autor da carta aos Coríntios, ele chega à conclusão de que tem três coisas que vão permanecer. Quando tudo passar, três coisas permanecem. Quando tiver todo mundo desistindo, três coisas permanecem. O tempo vai passar, mas três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Querido, nós precisamos entender isso como Jó entendeu. A esperança permanece. Alguém já disse que a esperança ela é a última que morre, não é verdade? Mas quando nós olhamos aqui para a reflexão de Jó, que mesmo para uma árvore cortada, ainda há esperança. Talvez a esperança não seja a última que morre, mas ela continua vivendo mesmo quando a árvore está cortada e parecendo que está morta. A esperança ainda está viva. Mesmo quando muitas expectativas foram frustradas na sua vida, a esperança ainda está viva. Mesmo quando você já perdeu tantas coisas, mesmo quando parece que você já não sonha mais, a esperança ela ainda existe, a esperança ela ainda permanece. Sabe, querido, diante de tantas notícias ruins que nós vivemos nesses dias, nós precisamos entender que a esperança em Deus, ela permanece. Nós ainda podemos nos agarrar nessa esperança. A esperança não acabou, a esperança não foi embora. Nós podemos renovar a nossa esperança em Deus, porque a esperança permanece. Aleluia. Em segundo lugar, nós podemos entender aqui nessa reflexão de Jó, é que a esperança ignora as circunstâncias negativas. Diga isso comigo: a esperança ignora as circunstâncias negativas. Aleluia. Jó capítulo 14, versículos 7 e 8, especialmente a segunda parte do versículo 7, diz assim: se é cortada, a respeito da árvore, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Quais são as circunstâncias para essa árvore cortada? Pelo menos três coisas ruins. Ela foi cortada, suas raízes envelhecem, apodrecem, e o seu tronco morre. Só coisas ruins, só circunstâncias negativas. Mas ainda assim há esperança, porque a esperança ela ignora as circunstâncias negativas. Sabe, querido, às vezes as circunstâncias ao nosso redor são todas negativas. Às vezes você está passando por um problema, que você para e pensa qual que é a solução, não tem solução porque parece que está tudo dando errado. Mas ainda que esteja tudo dando errado, ainda que todas as circunstâncias ao seu redor sejam negativas, você ainda pode ter esperança. A árvore ela pode estar cortada, a sua raiz pode estar envelhecendo, apodrecendo, o seu tronco morrendo no chão, mas ainda há esperança. Ainda há esperança, querido, para você. Ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança para a nossa nação. Ainda há esperança de um avivamento para as nossas cidades. Ainda há esperança mesmo quando tudo diz não. Abacuque capítulo 3, verso 17 em diante, fala a respeito dessas circunstâncias negativas, às quais a esperança fecha os olhos.
Abacuque 3,17 em diante diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto nas vides, que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares altos, aleluia. Olha a esperança de Abacuque. Pode estar tudo dando errado, a figueira não floresce, não há fruto na videira, falta o produto da oliveira, os campos não produzem mantimento, circunstâncias e mais circunstâncias negativas, mas a esperança está viva no coração e na mente do profeta. A esperança está viva mesmo quando as circunstâncias estão negativas. Romanos capítulo 5, verso 1 em diante diz: justificados pois pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos, olha só, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Esse é um dos maiores motivos de esperança, a esperança da glória, a esperança do retorno do nosso Senhor Jesus, a esperança de que vamos reinar com Ele, a esperança de que um dia vamos morar no céu, de que todas as nossas lágrimas serão enxugadas, que vamos estar em um lugar onde não haverá choro e nem ranger de dentes, um lugar onde não haverá morte, aleluia. Alegremos-nos, exultemos, gloriemos-nos nessa esperança. Verso 3, e não somente isso, mas gloriemos-nos, olha as circunstâncias negativas, gloriemos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz o quê? Esperança, aleluia. Querido, as circunstâncias não são para te fazer desistir, as tribulações não são para te fazer parar, os problemas não são para te fazer retroceder, mas pelo contrário, todas essas tribulações, elas vão produzir perseverança, a perseverança vai produzir experiência, e a experiência vai produzir o quê? Esperança, aleluia. Aleluia. A esperança, ela ignora as circunstâncias negativas, pelo contrário, as circunstâncias negativas são um alimento que vai gerar mais esperança. Quanto mais problema e mais tribulação você estiver vendo ao seu redor, alimente ainda mais a sua esperança. Alimente a sua esperança. Para Deus, querido, não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Aleluia. O verso 5 de Romanos capítulo 5, e a esperança não desaponta, a esperança não decepciona, aleluia, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Querido, você pode se decepcionar com as pessoas, você pode se decepcionar com este mundo, você pode se decepcionar até com você mesmo, mas a esperança no Senhor, ela não vai te decepcionar. A esperança no Senhor, ela não vai te frustrar. Coloque a tua esperança em Deus, porque a esperança, ela não desaponta, ela não decepciona. Aleluia. Terceira e última reflexão que nós tiramos aqui da experiência de Jó, no versículo 9 diz: ainda assim, com o cheiro de água ela brotará, e dará ramos, como se fosse muda plantada, ou muda nova. Aleluia. A reflexão que nós tiramos aqui é a seguinte: um fio de esperança é suficiente para um grande renovo. Diga isso, um fio de esperança é suficiente para um grande renovo. Sabe, querido, nós estamos estudando o livro de João, e no livro de João, Jesus dá ali tantos sinais e tantos milagres, aquele povo experimenta, mas ainda assim eles não creem em Jesus. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos aqui hoje, esperando ver Deus fazer um grande sinal, um grande milagre, o céu se abrir,
Mas, querido, você não precisa de um grande sinal, você não precisa de um grande milagre, você não precisa que o céu se rasgue ou que apareça um anjo na sua frente para você ter esperança, porque apenas um fio de esperança é o suficiente para você experimentar um grande renovo. Olha que a reflexão de Jó, ele diz: ainda assim, com o cheiro da água. Em uma outra tradução, basta um pouquinho de água, basta um pouco de água, e a árvore brotará, e ela dará ramos como se fosse uma muda plantada nova. Querido, a árvore cortada, derrubada no chão, parecendo morta, as suas raízes apodrecendo, ela não precisa de uma grande tempestade, ela não precisa de uma cachoeira ou de um grande lago. Jó, ele reflete, ele diz que ao cheiro, basta o cheiro da água, basta um pouquinho de água, um chuvisco que dá o suficiente para que aquela árvore possa brotar como se fosse muda nova, um grande renovo para aquela árvore, basta o cheiro das águas. Querido, você não precisa de grandes sinais, você não precisa de grandes milagres para que você mantenha a sua esperança viva. Você precisa apenas do cheiro das águas, você precisa apenas se agarrar a um fio de esperança. Um fio de esperança é o suficiente para que haja um grande renovo. E qual é esse fio de esperança ao qual nós nos agarramos? É a palavra de Deus, querido, são as promessas de Deus. Enquanto nós temos a palavra de Deus, enquanto nós temos as promessas de Deus, nós podemos nos agarrar nesse fio de esperança. O Senhor está conosco, a palavra dele é real, é viva, e nós temos a palavra dele. Todas as circunstâncias podem estar dando errado, mas nós temos um fio de esperança, nós temos a palavra de Deus, aleluia. E se nós nos agarrarmos a esse fio de esperança, nós vamos experimentar um grande renovo. Jó, ele refletiu e ele se agarrou nesse fio de esperança, e o resultado na vida dele foi sobrenatural, querido. No final do livro de Jó, capítulo 42, verso 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. O Senhor mudou a sorte dele e deu a ele o dobro de tudo quanto ele possuía. Por quê? Porque ele se agarrou em um fio de esperança. As circunstâncias diziam não, ele tinha perdido sua casa, ele tinha perdido seus bens, ele tinha perdido a sua família, ainda vieram os amigos e falaram tantas coisas negativas para ele, mas ele refletiu: se há esperança para uma árvore caída, cortada, um tronco, e ela volte a brotar, eu também vou me agarrar nesse fio de esperança. E o Senhor, querido, fez algo grande. O Senhor fez um grande renovo na vida de Jó, dando-lhe não somente o que ele tinha, mas dando-lhe o dobro dos bens, o dobro dos filhos, o dobro das fazendas, dos animais. Querido, um fio de esperança é o suficiente para experimentar um grande renovo da parte do Senhor, querido, aleluia. Querido, eu quero te desafiar e te incentivar a você se agarrar nesse fio de esperança, se agarrar mesmo nesse fio de esperança da palavra de Deus, das promessas de Deus. Mesmo que as circunstâncias digam não, ainda há esperança, ainda há esperança para você, ainda há esperança para sua casa, ainda há esperança para sua família, ainda há esperança para nossa cidade, ainda há esperança para nossa nação. Agarre-se na esperança, aleluia, aleluia. Eu quero concluir com você, querido, dizendo algumas coisas importantes, dizendo que a esperança, ela vai mudar a minha linguagem. Quando você tem esperança e você pratica a esperança, e quando você se agarra na esperança, a esperança ela muda a sua linguagem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 12 diz assim: tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar,
Se nós temos esperança, nós usamos de ousadia no falar. Ou seja, querido, se você tem esperança, você precisa colocar essa esperança da sua boca para fora. Você precisa aprender a dizer palavras positivas a respeito das circunstâncias que você vive. Você precisa dizer palavras positivas a respeito da situação que nós estamos vivendo com este vírus. Porque temos esperança, nós temos ousadia no falar. Comece a declarar, querido, este vírus já está derrotado em nome de Jesus. Declare, querido, saúde para a nossa cidade. Declare, a nossa cidade vai vencer este vírus, o nosso estado, a nossa nação vai vencer este vírus no poder do Senhor, aleluia. Tenha ousadia no falar. Quando as circunstâncias na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente estiverem ruins, tenha ousadia no falar, declare bênção, declare a minha família é uma bênção, o meu emprego é uma bênção. Tenha ousadia no falar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz: tendo pois o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Querido, se você tem esperança, se você crê, você precisa falar. Crie, por isso falei. Aleluia, aleluia. Querido, agarre-se ao fio de esperança, agarre-se à esperança. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Retenha, querido, a esperança, mesmo que ela seja pequena. Abrace, agarre a esperança. Aleluia, aleluia. Aponte, querido, aponte a sua esperança para a eternidade. Querido, não adianta você ter esperança apenas nas coisas dessa terra. Não adianta você ter esperança apenas nas coisas deste mundo, mas você precisa direcionar a tua esperança para a eternidade. 1 Coríntios 15, 19 diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em outra tradução diz: somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis. Nós devemos ter esperança para essa vida, sim, mas nós devemos ter muito mais esperança para a vida vindoura, para a eternidade, para a vida que nós teremos em Cristo. Mesmo que as situações nessa terra não sejam do nosso agrado, vai chegar um dia, no mundo vindouro, na eternidade, em que todos os problemas silenciarão, em que todo choro será enxugado, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz: assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, é temporal, mas o que não se vê é eterno. Querido, fixe os seus olhos na eternidade, aponte os seus olhos para a eternidade. 1 Coríntios 2, verso 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, coloque os seus olhos e a tua esperança na eternidade. Deus preparou algo muito maior para nós. Deus preparou algo que nós não somos capazes nem de imaginar. Alimente a sua esperança, alimente a sua esperança com isso. Existe algo de Deus preparado para você, a qual o olho nenhum viu, o ouvido nenhum ouviu, nem a sua mente é capaz de imaginar. Aleluia. A esperança, ela vai te levar mais longe. Isaías 40, 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, não ficam cansados, andam e não se cansam. Querido, aquele que espera no Senhor, ele vai mais longe. Aquele que espera no Senhor, ele voa mais alto. Se você tiver esperança, querido, se você mantiver a sua esperança acesa, você vai muito mais longe. Aleluia. Eu quero, por último, te entregar essa palavra. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim:
Receba aí, querido, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, receba essa palavra. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, querido. A promessa de Deus, a palavra de Deus para você hoje é que Ele vai derramar esperança sobre a sua vida. Mas Ele vai derramar tanta esperança sobre a sua vida, que não vai ficar só para você essa esperança, você vai transbordar a esperança, e todas as pessoas que estiverem ao seu redor também vão ser cheias de esperança, porque você vai ser uma pessoa transbordante. A esperança vai mudar a sua linguagem, você vai começar a declarar palavras de fé, palavras de bênção ao seu redor, as pessoas vão ser inundadas com esperança. Aleluia. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Querido, se você está aqui, se coloque de pé. Se você está na sua casa, estenda suas mãos em forma de receber. O Senhor, Ele está renovando as nossas esperanças hoje. Aleluia. Durante toda essa semana nós vamos estar meditando e orando para que o Senhor renove as nossas esperanças. Aleluia. É um tempo de renovo das esperanças. Comece a orar, comece a falar com Deus. Deus, renova as minhas esperanças, Senhor. Senhor, que eu possa, Senhor, me apegar, mesmo que seja um fio de esperança, mesmo, Senhor, que seja apenas o cheiro das águas. Senhor, que a minha esperança seja renovada no Senhor. Que, Senhor, eu possa voltar a acreditar, a sonhar naquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, em nome de Jesus eu oro e declaro, Senhor, esta palavra sobre todos os meus irmãos que estão, Senhor, aqui na igreja, os irmãos que estão nas suas casas, que o Deus da esperança os encha. Aleluia, Senhor, que a tua esperança venha sobre eles, Senhor, enchendo de alegria, de paz, por sua confiança, Senhor, para que cada um venha transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre nós da tua esperança. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Querido, diga isso: Senhor meu Deus, enche o meu coração com a tua esperança, renova a minha esperança, me ensina a colocar a esperança nas coisas do alto, nas coisas eternas, a colocar a minha esperança no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que o Senhor te abençoe.